Bom dia, boa tarde. Já comecei desafinando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora falando que nem homem. Boa madrugada, sei lá, não sei que horas você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast. Não sei como que você chegou até aqui, não sei se foi através das redes sociais, não sei se foi através do nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, segue lá. E segue lá, @João Xavier _7, ok? Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo que é postado lá todos os dias. Se você ainda não ouviu também os nossos episódios anteriores, das nossas mensagens anteriores que tem abençoado muita gente, corre lá, ouve, termina de ouvir esse, vai para os outros, ouve que você também vai ser muito abençoado pelo conteúdo que está sendo exposto. O que Deus tem feito na minha vida é extraordinário e o que Ele tem entregado para mim também é fantástico, então eu não posso deixar de liberar isso sobre a tua vida. Lembrando que aqui a gente não tá para falar sobre religião, mas eu tô aqui para te apresentar uma mensagem, eu tô aqui para te apresentar um evangelho, eu tô aqui para te apresentar uma nova perspectiva de vida e deixar que essa mensagem transforme a sua existência, transforme a tua casa, transforme o teu lar, certo? Estou aqui para te apresentar Jesus, e Jesus ele não é antigo, ele não foi ou ele não será, ele simplesmente é, ele não pregou uma mensagem, ele é a mensagem, é ele que eu estou para te apresentar aqui. Ele nos traz muitos ensinamentos, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nova perspectiva. Quanto mais eu vou para as outras religiões que eu tenho estudado, que eu tenho encontrado e que eu encontro coisas interessantíssimas em todas elas, em cada uma delas, mas essas religiões contrastam com aquilo que eu entendo sobre Jesus. Porque enquanto em outras religiões eu vejo o homem tentando se aproximar de Deus dentro de uma impessoalidade espiritual, aqui com Jesus eu vejo Ele tentando se aproximar de mim. Eu vejo Deus tentando se aproximar do homem. E não é um Deus que morreu, não é um Deus que está morto, não é um Deus antigo. Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele, apesar de ser onipresente, Ele busca o ser humano para ter um encontro a sós e pessoal com cada um. É isso que eu promovo no meu podcast, no meu perfil. Qualquer vídeo, stories que eu vou fazer, é isso que eu busco, é isso que eu corro atrás. E dentro dos ensinamentos que Jesus nos dá, Ele vai contra toda uma classe, eu já falei isso aqui em alguns episódios, mas Ele vai contra uma classe muito específica. Ele sempre pregou união, Ele sempre pregou amor, Ele sempre deu ensinamentos duros, mas com amor também. Falando para que uma mensagem de nós deixarmos o pecado e nascermos para uma vida nova. Mas se teve uma classe que Jesus bateu muito de frente, foi a classe dos religiosos. E é uma classe que tem travado muitas pessoas, muitos destinos, muitos chamados. Emoções têm sido machucadas por conta de pessoas preconceituosas, que usam a Bíblia, ao invés de pregar amor, usam a Bíblia para fazer discurso de ódio, discurso ideológico, discurso narcisista, discurso preconceituoso. E olha, a Bíblia não trabalha nessa linha. A Bíblia não trabalha com esse tipo de mensagem, pelo contrário. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Uma mensagem que não acaricia o pecado, mas que te encoraja a sair do pecado. Porque em Cristo você encontra o único prazer e a única felicidade. Esse é o Evangelho. Lucas capítulo 5, a palavra que foi dada hoje, Lucas capítulo 5, a partir do verso 27, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, da coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Então, o que está acontecendo aqui, João? A história de um chamado de um dos grandes discípulos que Jesus teve, que foi Levi. Algumas histórias vão trazer Levi, outros evangelhos vão trazer Mateus, mas tudo nos dá a entender que são a mesma pessoa. O contexto aqui é que Jesus tinha acabado de fazer um super, ultra, mega, power milagre, tinha acabado de acontecer uma ultra cena ali na região. Jesus estava ensinando numa casa lotada de gente. Jesus estava ministrando, Jesus estava mostrando, Jesus estava cumprindo a sua função de mestre. A casa estava lotada, não tinha como entrar. E aí 4 amigos levam o seu amigo paralítico para ser curado. Eles veem a casa cheia, sabe o que eles fazem? Eles sobem no teto, fazem um buraco no teto e descem o seu amigo paralítico pelo teto para que ele fosse curado. Depois disso, depois que ele é curado, com certeza toda a multidão ficou alvoroçada. Jesus sai da casa e encontra, sabe o que? Um cobrador de impostos. É isso aí. Impostos, meu amigo. Impostos. Era um político da época. E o político, assim como na nossa época, também era muito odiado naquele contexto. Porque eram pessoas totalmente desonestas naquele. Eles eram pessoas desonestas. Embora hoje, eu acredito, aí é a opinião do João, tá? Que estejam se levantando grandes nomes e bons nomes no nosso contexto de governança. Que estejam dispostos a viver realmente o chamado, a fazer a diferença. Eu não falo isso da boca para fora, mas eu falo isso porque eu já me envolvi com esse meio. Já me envolvi com pessoas que realmente querem fazer a diferença e acompanhei de perto 24 horas a sua rotina. Então eu acho que eu tenho uma propriedadezinha aí para falar, né? Vamos ser franco. Só que naquele contexto, pouquíssimos tinham um bom coração. Pouquíssimos estavam dispostos a fazer a diferença. E aí Jesus olha para um pecador, aquele que era tido como um desonesto, aquele que fazia parte da classe das pessoas que extorquiam as outras, que não eram piedosas umas com as outras, que subjugavam todo um povo, que eram desonestos, que eram dinheiristas, que eram presunçosos, que eram preconceituosos, que eram gananciosos. Jesus olha para um cara que fazia parte dessa classe e fala: siga-me. Jesus olha para o pecador como esse, aos nossos olhos, e diz: vem, siga-me. Levi deixa tudo na mesma hora e o segue. Eu não sei como é que estava o contexto de Levi, mas talvez ele tenha ficado tão impressionado com a vinda do mestre, talvez ele tenha ficado tão impressionado com as histórias que estavam sendo contadas, que quando ele viu o milagre, quando ele viu a bênção, quando ele viu o favor, ele não teve outra alternativa a não ser aceitar o chamado. E a Bíblia diz que ele monta um grande banquete, uma grande festa. Naquele contexto, as festas, e até hoje também as festas, o banquete, a alimentação, esse momento de mesa era um momento onde as pessoas se conectavam, desenvolviam ideias, desenvolviam chamados, desenvolviam propósitos. E até hoje, né, quando você quer chamar alguém para tomar um café, porque você quer, não pelo café, mas você quer conversar, você quer desenvolver algo com aquela pessoa. Naquele contexto também, eu imagino Levi querendo saber mais sobre a vida do mestre, querendo entender a visão que ele tinha para esse tempo. Ele prepara. Levi com certeza era um homem rico, talvez não debaixo de muita honestidade, mas era um homem rico, de muitas posses. Ele prepara um banquete, chama também outras pessoas para participar daquele banquete. Naquele banquete ele decide conhecer mais acerca daquele Jesus que ele estava seguindo. Cara, por mais que você se diga seguidor de Cristo, busque todos os dias conhecer Ele mais. Diga: eu quero conhecer Jesus, quero ser achado nele. Por mais que você seja um crente, por mais que você seja um evangélico, que você vai à igreja toda semana, cara, não deixe de alimentar a sua fome e a sua sede pela presença dele e por conhecer quem ele é, não pautando a sua experiência religiosa naquilo que as outras pessoas falam, ou naquilo que apenas o seu pastor fala, ou naquilo que apenas você vê na TV ou na internet, ou naquilo que os outros crentes que vivem com você dizem, mas baseie a sua experiência espiritual por você conhecer esse Cristo que todo mundo fala. Isso que Levi estava fazendo. Por mais que ele tenha aceitado o chamado de seguir a Jesus, ele mesmo se colocou à disposição para conhecer mais profundamente esse Jesus. Só que aí acontece uma coisa interessante, é o âmago assim, do que eu quero passar para você hoje. Dentre os que estavam ali naquela festa, dentre os que estavam ali naquele banquete, algumas traduções trazem festa, outras traduções trazem banquete, mas significa a mesma coisa. Estavam os fariseus e mestres da lei, aqueles que tinham a lei, aqueles que tinham as escrituras como o seu principal objeto de estudo,
Aqueles que tinham uma tradição onde não podiam se misturar com aqueles que eles tinham como pecadores, porque aos olhos deles eles eram santos. Então eles pegavam a doutrina, eles pegavam essa doutrina e pioravam ela, deixavam ela ainda mais pesada, criavam doutrinas e doutrinas e doutrinas em cima da sã doutrina estabelecida por Deus. Eles pegaram a lei que era tida como a lei mosaica, por exemplo, falando a respeito do sábado, da guarda do sábado, que sim, é um princípio bíblico, que sim, nos traz benefício, que sim, nos traz mais próximos do nosso Criador, mas eles acrescentaram uma lei só mais de 600 regras. Não podia dar tantos passos no sábado, não podia cuspir no chão no sábado, não podia enfim, várias e várias ideias. Tanto que Jesus, quando Jesus chegou e explicou realmente o princípio do sábado, eles ficaram escandalizados. Eles usavam a lei, usavam as escrituras, o poder da doutrina, não para abençoar outras pessoas, mas para prejudicar toda uma geração, para prejudicar toda uma nação e colocar sobre o lombo das pessoas uma religião pesada, aonde eu faço para ter salvação, mas Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que eu faço por já ter sido salvo, eu faço em resposta a esse amor e não para merecer algo. Fazendo isso, se eu faço para merecer algo, eu crio uma religião, onde eu baseio uma religião na força do meu próprio braço, onde eu cumpro uma série de regras para que eu seja salvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você já foi salvo. Os méritos não são seus, os méritos são de Jesus, que morreu no meio do seu lugar. A graça foi colocada sobre a minha vida e a sua vida. E aí já entra um outro extremo, parênteses aqui. As pessoas que beiram as escrituras para acomodar o seu pecado, isso também não pode. Isso também não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus, ele te aceita do jeito que você está, mas depois que você conhece ele, depois que você abre o seu coração para conhecer ele, não tem como ficar do mesmo jeito. E aí acontece a transformação sobrenatural que só quem já viveu consegue entender. E aí esses líderes judeus, esses líderes religiosos, os fariseus daquela época, eles queixaram seus discípulos falando assim: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês estão se misturando com esse tipo de gente? Por que vocês estão andando com esse tipo de gente, com essa classe de gente? Enquanto o evangelho é o evangelho aonde eu olho para o meu próximo com um olhar de amor, onde eu não sou chamado para concordar com o meu próximo, mas para amá-lo, onde eu sou chamado para apresentar uma nova perspectiva para o meu próximo, independente do passado que ele tenha, da roupa que ele vista ou de quem ele seja. Eu uso o evangelho para segregar pessoas. E era isso que eles estavam fazendo. Eles perguntam, estava tão cravado no coração deles, mesmo conhecendo todas as doutrinas de cor. Eles perguntam: por que vocês estão se misturando com esses pecadores? O engraçado é que a Bíblia nos traz um detalhe, nos perguntam isso por discípulos, mas Jesus toma a frente e diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar pecadores, eu não vim para chamar os justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento, amém? É isso, é essa a missão de Jesus. Está se sentindo pecador, está se sentindo sujo, está se sentindo caído, está se sentindo humilhado, está se sentindo sujo. Fique feliz, meu querido. Jesus veio exatamente para você. Um grande líder que eu tive na minha vida, ele disse uma frase, não é teologicamente correta, mas eu quero pegar a essência dela. Ele fala assim: é dos tortos que Deus gosta. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde tem mais pecado, mais tem favor ali. Não significa que você deva levar uma vida de pecado, mas se você viveu uma vida inteira pecando, existe graça para você sim. O amor dele te encontra sim. Ele te amou antes da fundação do mundo, ele te ama e ele continuará te amando. Agora, a partir do momento que eu abro meu coração para encontrar esse Jesus, a minha vida não começa a parecer mais a mesma. Sabe por quê? Porque ele me limpa, ele me purifica. E a partir de agora, a partir do momento que eu estou limpo, qualquer manchinha que eu tenho, eu começo a ficar incomodado. Eu vou atrás de limpar aquela manchinha, porque eu quero permanecer limpo, eu quero permanecer com a minha roupa limpa. Já aconteceu de você acabar de tirar a roupa ali da loja, começar a usar e aí cai aquela manchinha? Cara, eu fico muito indignado quando isso acontece, mas muito indignado. Uma vez eu comprei uma calça, eu gosto de calça branca, eu gosto de calça clara. Uma vez eu tinha acabado de comprar, estava usando ela num evento que a gente teve, na ministração, e depois a gente teve um jantar e tal, tomando um suco de uva. E irmão, eu sou muito desastrado,
E aí eu peguei o suco de uva, coloquei e a minha boca parece que é furada, sabe? Começou a escorrer pelo canto da minha boca assim, desceu até a calça. Foi aquela manchinha, mancha não, né? Manchona da minha calça branca. Aquela mancha, imagina aquela mancha roxa da minha calça, branquinha e novinha. Eu fiquei muito indignado. Só que olhando para essa história eu percebo que quando Jesus nos purifica é exatamente essa mesma sensação. Agora eu estou limpo, agora eu estou purificado. Qualquer manchinha eu já corro atrás para limpar, porque não faz sentido mais ter manchas em vestes que foram purificadas pelo sangue dele. Essa é a sensação. Portanto, você evangélico que tem usado o evangelho para segregar pessoas ou para pregar um certo tipo de preconceito que não existe na palavra, pare. Porque você está impedindo que pessoas conheçam o verdadeiro evangelho e conheçam quem realmente Jesus é, por conta do seu fanatismo religioso. Se você se sente pecador, a mensagem de hoje é exatamente para você. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou o favor, superabundou a reconciliação, superabundou a restauração. Jesus veio exatamente para esse tipo de pessoa. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu vim convidá-los ao arrependimento. Eu vim trazer nova perspectiva, eu vim trazer novo chamado, eu vim trazer novo propósito, eu vim trazer novo destino, eu vim restaurar a família, eu vim restaurar o coração, eu vim restaurar as emoções, eu vim restaurar a mente, eu vim restaurar as finanças, eu vim restaurar a vida familiar, a vida conjugal, eu vim restaurar os casamentos. Eu vim para restaurar. Muito além do que qualquer teologia que se pregue. Jesus está muito acima de qualquer placa de igreja, teologia ou religião. Jesus é a própria mensagem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se identificou com o ser humano para que o ser humano pudesse se identificar com ele. Esse é Jesus. Portanto, se você se sente pesado, triste ou sujo, existe graça, misericórdia e paz para a sua vida. Essa é a mensagem. Eu tenho certeza que no ambiente que você está aí agora, independente de onde você esteja, se está só você, se está sua família, se você está no meio de um monte de gente, permita que Jesus encontre você agora, abrace você. Permita que o Espírito Santo se mova no seu coração. Atue em você de dentro para fora. Abra o seu coração para o novo que Ele pode trazer sobre a sua vida. Nesse momento nós iremos orar. E nessa oração eu quero declarar e profetizar sobre essa vida mais uma vez. Querido Jesus, muito obrigado porque temos a certeza onde abundou o pecado, superabundou a graça e que as misericórdias do Pai se renovam a cada manhã. Muito obrigado porque mesmo antes de nascermos o Senhor já nos amava, mesmo antes do mundo ser fundado o Senhor já nos amava. E quando o Senhor esteve na cruz, se encarnou, morreu e foi humilhado por nós, o Senhor pensou em nós, o Senhor pensou no nosso chamado, pensou na nossa família, pensou no nosso propósito, pensou na nossa geração. Por isso decidimos aceitar esse chamado, decidimos aceitar esse favor e movidos por esse amor, em resposta a esse amor, viver uma vida de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu para nossa plenitude e felicidade e liberar esse chamado, liberar esse princípio sobre a vida de pessoas que ainda não conhecem este amor. Pessoas corações aqui estão se reconectando com a sua mensagem. Encontre-as, Pai, e as abrace. Que elas sejam extremamente tocadas neste momento. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Espero que você tenha sido mais uma vez abençoado. Se lágrimas estão escorrendo neste momento, deixe escorrer. Se você sente vontade de orar de novo, ore de novo. Mas não deixe esse momento passar. Porque são esses 19 minutos que Deus está usando para atingir o seu coração. Deixe agir. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Segue a gente no Instagram, @JoãoXavier_7. E nós nos encontramos no próximo podcast.